espectador da TVJE. Nesse momento nós damos continuidade às entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Roque. Aqui do meu lado nós estamos com Antônio Marcos Carvalho de Brito, o Marquinho Chula, que é pré-candidato à Prefeitura de São Roque pelo PSB. Marcos, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Se apresente primeiro, então, acho que a primeira pergunta que nós fazemos aos nossos pré-candidatos: quem é Marquinho Chula? Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Agradecimento também ao Jornal da Economia pela oportunidade e o meu boa tarde especial à população são-roquense. O Antônio Marcos Carvalho de Brito, Marquinho Chula, nada mais é do que um filho desta terra, nascido e criado em São Roque, e uma pessoa que ama essa cidade, e uma pessoa que hoje torce muito para que São Roque volte a ser aquela cidade abençoada, querida e bem cuidada. Perfeito. Por que se pré-candidatar à Prefeitura de São Roque? Até porque você já tem um histórico político, né? Você já foi candidato à Prefeitura em outras situações. Por que se pré-candidatar à Prefeitura de São Roque novamente? Ok, Rafael. Eu estou me pré-candidatando pela segunda vez a prefeito de São Roque, em virtude de já ter aí construído uma carreira política. Fui eleito vereador no ano 2000, com 596 votos, me reelegi em 2004 com 932 votos, me reelegi em 2008 com 1.944 votos, que me rotula como o vereador melhor votado da história de São Roque, e isso é sinônimo de um trabalho, sempre com votações crescentes, e nunca quis fazer carreira no Legislativo, e achei por melhor encerrar com 3 mandatos, depois de ter sido por 2 mandatos presidente da Câmara, tentar ser o prefeito de São Roque. Então, me considero pronto, preparado e com experiência para ser o novo prefeito de São Roque. Essa mudança do Legislativo para o Executivo é uma grande mudança, né? Como que você vê esse desafio, né? Por que você se considera apto? Não, agora eu já fui vereador, eu quero ser prefeito. Você acha que isso habilita você a exercer o cargo político mais importante de São Roque? Perfeito. Por que eu me considero pronto? Me considero pronto porque, dentro do Legislativo, ter passado por 3 mandatos, por ser presidente da Câmara e, ao mesmo tempo, tendo acompanhado, na minha primeira gestão, o prefeito Zito Garcia, depois o prefeito Efrael por 2 mandatos, eu circulei e convivi em praticamente todos os departamentos da Prefeitura de São Roque, aprendendo, observando e, ao mesmo tempo, me qualificando para exercer um cargo que eu sempre achei que eu tinha condições, que é o cargo de prefeito. Mas para isso, como eu já te disse, a preparação é fundamental. E eu me preparei, tanto na Câmara, como vereador, como presidente da casa, e atuando com os prefeitos em prol da cidade, e me considero hoje preparado e com experiência suficiente para ser o prefeito. Que aspecto da cidade hoje você acha que precisa de mais cuidado? Olha, Rafael, infelizmente hoje a cidade ela clama por mudança, ela clama por uma atenção maior. Em 4 cantos da cidade, que eu frequento a cidade, onde os bairros, os distritos, é o clamor de mudança. E essa mudança terá que ser no setor da saúde, no setor da educação, no setor da segurança. E, como eu disse no início, você percebe que hoje a cidade ela quer mudança em todos os sentidos. A cidade não aguenta mais os desmandos. Hoje a cidade está cheia de matos, de buracos, e a população que traz isso para a gente. Não é uma questão aqui de criticar este ou aquilo, porque não é do meu perfil ficar criticando. Nós temos que enaltecer o que nós podemos fazer de bom, o que nós podemos trazer de novidade. Nós temos que reinventar a nossa cidade. E isso é um pedido, é um clamor da população. E é isso que nós vamos, através do nosso plano de governo, através da nossa formação da equipe, fazer hoje uma nova cidade de São Roque e reinventar, como já disse, a nossa cidade. Você citou na realidade a questão dos buracos na rua, a poda.
de mata da cidade? Você diria que esse é um ponto principal a ser cuidado na cidade? Você destacaria algum setor em específico? Como eu te disse, nós temos hoje que executar mudanças na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, enfim, e na área de obras. Esse departamento de obras, hoje, a população reclama muito, os bairros com mato tomando as calçadas, com terrenos, com matos de terrenos públicos, terrenos de pessoas particulares, que precisamos ter o quê? Uma diretoria, uma fiscalização ativa para que a cidade fique limpa. Isso é o início de uma mudança, pelo menos é a porta da frente da cidade quando você chega e se depara com uma cidade limpa. Infelizmente isso a gente não vê em São Roque. Falando um pouquinho sobre o panorama político atual de São Roque. Atualmente nós temos 7 pré-candidatos à Prefeitura de São Roque. Recentemente um pré-candidato confirmou que ele desistiu da pré-candidatura para entrar como vice de um outro pré-candidato. Como é que você vê esse panorama? Você foi procurado por outros pré-candidatos para talvez formar uma coligação? Como é que você vê esse panorama? Olha, Rafael, há mais ou menos 1 ano e meio, houve uma conversa entre vários pré-candidatos, várias lideranças políticas de São Roque e alguns que hoje estão aí como pré-candidatos, estavam naquelas reuniões e querendo mudança. Só que era uma reunião com até um bom propósito, mas era utópica. Por quê? Como que você conseguiria agrupar 6, 5 pré-candidatos a prefeito, sendo que nós temos só lugar para um candidato pré-candidato a prefeito e um pré-candidato a vice? E a gente, conversando com aquele grupo, nós percebemos que não iria dar certo. E, aos poucos, os grupos foram se formando. E a gente, já sabendo o que iria acontecer, formamos o nosso grupo, junto com algumas lideranças de São Roque, dentre elas o ex-vereador Niltinho Basso, que foi o meu candidato a vice na eleição passada, o próprio vice-prefeito atual, João Paulo, que está caminhando conosco também, e a possibilidade de ser o nosso vice-prefeito é altíssima, para não dizer 99%, e outras lideranças, como o ex-vereador Júlio Mariano, o Toninho Barba, presidente do PSB, o próprio vereador Rafael Marreiro, o próprio vereador Gonzaga, enfim, vieram somar no nosso grupo, fortalecer. Hoje nós temos um grupo estruturado, fortalecido e pronto para disputar as eleições e para realizar as mudanças que realmente a população de São Roque solicita. Você falou então, pelo que você está falando, não existe grandes possibilidades de você formar uma coligação com outro pré-candidato, pelo menos nesse primeiro momento. Mas falando no panorama geral, você acredita que os pré-candidatos comecem a formar coligações para formar bases mais fortes na luta para a candidatura? Eu acredito que nós temos que realizar da seguinte maneira: o que é melhor para a nossa cidade? O que for melhor para a nossa cidade, eu recuo 2, 3, 10 passos, não tem problema, não tem o ego de me sustentar, achar que eu tenho que ser o candidato, não, mas nós temos que sentar, conversar e ver realmente quem está melhor preparado, quem tem mais experiência, quem está melhor cotado hoje, quem é a bola da vez para ser o prefeito de São Roque. Respeito todos os pré-candidatos, porque nós hoje vivemos um cenário político, mas isso passa. E passando esse cenário político, nós voltamos à rotina normal. A vida continua, a amizade continua. E, infelizmente, dentro da política, algumas pessoas misturam estações e a gente perde a amizade de anos e anos, por causa do mal entendido, por causa de um disse-me-disse, uma fofoca, enfim. Nós temos que ser muito coerentes, muito racionais e ter a tranquilidade para saber. Nós estamos hoje disputando uma pré-candidatura para disputar uma eleição para prefeito de São Roque. Nós queremos o quê? O melhor para São Roque. E o melhor para São Roque, infelizmente, não é o que está aí hoje. Então, se tiver uma união, e dessa união, uma ideia de consenso que seja o melhor, eu acho que a gente tem que colocar de lado a vaidade, o ego, e perceber que a voz do povo é a voz de Deus, e a voz da população hoje clama por uma mudança. E essa mudança pode ser com A, com B, com C. Tem que ser uma mudança para melhor. Então, por isso que eu
Eu coloco meu nome à disposição porque, graças a Deus, através desses 12 anos de vida pública, como vereador, presidente de Câmara, disputando uma eleição para prefeito, o meu nome é bem aceito, eu tenho respeito da população. Por isso que coloco o meu nome para disputar a eleição. E, no que diz respeito, para finalizar, que você diz de ter alguma coligação, nós temos espaço para conversar com todos os pré-candidatos, conversamos com alguns eles vão ao encontro daquilo que a gente pensa, outros não vão. Eu acho que a gente tem que fazer uma coligação com pessoas que pensem realmente como nós. Eu não posso tentar coligar com um partido completamente diferente daquilo que eu penso. Eu acho que tem que ter uma coerência nas coligações. E essa coerência nós teremos até o final da nossa vida pública. Perfeito. Como você sabe, Chula, o Jornal da Economia sempre propõe um debate quando a candidatura, né, quando os candidatos já estão definidos, nós sempre propomos um debate. No caso da sua confirmação da sua candidatura à Prefeitura de São Roque, você estaria disposto a participar desse debate? Olha, eu já disputei no debate da eleição passada, há 4 anos praticamente, eu fui ao debate, infelizmente, nós tivemos uma reunião no próprio Jornal da Economia e o assessor, na época, do atual prefeito, ele deu inúmeras desculpas e não foi ao debate, prejudicando o cenário democrático, prejudicando a própria população que queria ouvir as ideias dos candidatos. E nós ficamos em 3, o candidato que na época era o alvo ali para que o debate fosse um debate em alto nível, não compareceu. Então, eu deixo bem claro, o debate tem que contar com todos os pré-candidatos. Se tiver todos os pré-candidatos, com certeza nós confirmaremos. Perfeito. Essa foi a entrevista com Antônio Marcos Carvalho de Brito, Marquinhos Chula, né, pré-candidato à Prefeitura de São Roque pelo PSB. Marquinhos, mais uma vez, muito obrigado por comparecer aqui. Eu que agradeço, Rafael, mais uma vez. Eu dirijo minha população são-roquense com muito carinho, com muito respeito, com muita educação e deixo meu nome como pré-candidato, dizendo que o nosso intuito, a nossa real intenção é que São Roque volte a crescer, São Roque volte a ser grande, São Roque volte a ter o respeito que as pessoas tinham, que nós tenhamos aí a possibilidade de recolocar São Roque no caminho do crescimento. Perfeito. O Jornal da Economia continuará entrevistando os pré-candidatos da Prefeitura de São Roque. Aguarde em breve o nosso próximo candidato. Jornal da Economia, um jornal diferente.